Da maioria das pessoas é porque acha que santidade é algo que leve a pessoa à antipatia, né? Geralmente as pessoas pensam que o santo tem que ser antipático. Não tem nada a ver com isso, tá bom, irmãos? Amém. Santidade é tudo menos isso aí, tá? O pastor leu exatamente o que eu ia ler. Tá bom? Mas eu vou explanar uma outra passagem aqui. Vou dizer para os irmãos que tiveram oportunidade aqui, que até hoje eu nunca me acostumei, eu não disse que a gente acostuma, mas estou tremendo aqui também. Mas eu vou tentar falar sobre santidade aqui. Vamos lá, Romanos capítulo 8, tá? O pastor já leu 1 Pedro capítulo 1, né? E a gente vai citar ele também, daqui a pouco. Romanos capítulo 8, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Amém. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, algumas versões aí dizem, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Revista e corrigida. Essa versão que eu estou lendo aqui, ela omite essa parte. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Diga assim comigo, Yetzirah. Vocês nunca ouviram falar essa expressão, né? É o que o apóstolo Paulo se refere quando ele fala para os que não andam segundo a carne. Yetzirah é a inclinação para o mal. Tá certo? Todos nós temos essa inclinação para o mal. Infelizmente, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de batizados nas águas ou no Espírito Santo, nós continuamos, infelizmente, com esse lado pecaminoso em nós, que o apóstolo Paulo chama de obras da carne, né? E que os judeus chamam de Yetzirah. Isso é uma expressão hebraica para indicar inclinação para o mal. O contrário disso é Yetzirah, que é a inclinação para o bem. Tá certo? Então, o que é que nós temos que fazer para viver em santidade? A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar restringir o Yetzirah, a inclinação para o mal. O que é a inclinação para o mal? É tudo que é oposto à santidade, tudo que se opõe à santidade. Agora, todos nós sabemos o que é santidade. Se eu perguntasse para você o que é ser santo, o pastor já falou, inclusive, é ser separado. Mas o que não é ser santo? Por exemplo, não é ser santo a pessoa que é religiosa. A pessoa acha que, por ser religiosa, né, porque frequenta uma igreja, porque jejua 2 vezes por semana, como o fariseu. Lembra do fariseu? Graças te dou, ó Senhor, porque eu não sou como os demais homens, injustos e pecadores. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, e ainda não sou nem mesmo como esse publicano. O coitado do publicano orava a Deus, nem ousava olhar para o alto, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus disse: qual dos dois vocês acham que foi justificado para casa? O fariseu ou o publicano? Publicano, porque o publicano foi humilde, né? Ser santo não é ser religioso. A pessoa religiosa não quer dizer que ela é santa, porque Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu em sua epístola o seguinte: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e apartar-se da corrupção do mundo. Então a gente vê aqui 3 aspectos
três aspectos que Tiago menciona que define uma pessoa religiosa, mas só um deles define uma pessoa santa. Quais são? Primeiro, ter uma linguagem irrepreensível. Define que a pessoa pode ser uma pessoa religiosa, certo? Uma pessoa religiosa, ela tem por obrigação de se esforçar para ter um linguajar, não somente uma boa dicção, que é uma coisa que eu também não tenho, mas tem que ter um bom linguajar, não usar palavrões, não mentir, não falar mal dos outros, enfim, porque quem faz isso e se diz religioso está perdendo tempo, tá certo? É isso que Tiago está dizendo. Segundo aspecto que define uma pessoa religiosa: uma pessoa que faz o bem. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações era a expressão que era usada naquela época para as pessoas que faziam o bem, que ajudavam, faziam obras de filantropia, né? Ajudavam os outros, davam cesta básica para alguém, um casaco para uma pessoa que estava passando frio, enfim, faziam o que estão fazendo hoje lá do lado do Paysandu por causa da queda do prédio, né? Fazer isso pode definir que você é uma pessoa religiosa, mas não quer dizer que você é uma pessoa santa. Tem gente que faz obras de caridade, mas não é santo. Agora, desses três aspectos eu já falei dois, mas qual o que define uma pessoa santa? É a pessoa que se aparta da corrupção do mundo. Aí sim, a pessoa que faz isso, ela é santa, porque ela se apartou do mundo. Ela vive no mundo, mas ela é apartada do mundo, se afastou do mundo. É como diz o apóstolo Paulo, a gente até toma um susto quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 7, que ele trata do casamento, por exemplo. Ele chega num momento daquele capítulo que ele diz o seguinte: que aqueles que usam do mundo como se não usassem, aqueles que compram como se não comprassem, aqueles que possuem como se não possuíssem, porque a aparência desse mundo passa. E Paulo, ele desenvolve essa doutrina dele falando que se nós nos apartarmos de todas essas coisas, então Deus nos receberá como filhos. Amém, Jesus. Por que Ele nos receberá como filhos? Porque Ele é um Deus. Como é que Ele é? Qual o atributo principal de Deus? Santidade. Aliás, Deus tem muitos atributos, né? São atributos imanentes e atributos que só pertencem a Ele. Uma outra expressão que eu não me lembro no momento. Os atributos imanentes de Deus são, por exemplo, amor, justiça, santidade, certo? E a santidade de Deus é um atributo imanente, porque Ele participa esse atributo conosco. Não quero dizer com isso que um ser humano como nós, seja lá quem for, que por mais santo que seja, chega ao patamar de Deus. Obviamente que não, mas dentro da sua capacidade, dentro da nossa capacidade, se formos comparar a sua vida hoje com a vida que você vivia antes, é claro que você é santo. Você se separou definitivamente do mundo. Mas tem algumas coisas que talvez em nós precisem ser reparadas no dia a dia. Tem gente que tem um nível de santidade tão grande, né, que ela pensa que estou falando no conceito da pessoa, né? Ela tem um nível de santidade tão grande que até para dar a paz do Senhor ela tem as pessoas, né? As pessoas Pai do Senhor, mas tem pessoas que não dão a paz do Senhor porque ela se acha santa demais, né? Isso também não é santidade. Tá certo? Quem já ouviu falar dos monges aí? Monges católicos, monges não sei o quê. Esse negócio surgiu porque eles entendiam que para ser santo eles tinham que se isolar do mundo. Se isolar mesmo, ir para um deserto, um lugar bem longe de tudo, para não ver coisas pecaminosas, para não ouvir coisas pecaminosas, para não fazer coisas pecaminosas. Isso é ser santo? Também não. Um mosteiro totalmente isolado do mundo. Isso também não é ser santo. O santo mesmo é aquele que vive
no meio de todo mundo, mas não praticam o que todo mundo pratica, não falam o que todo mundo fala, não pensam o que todo mundo pensa. Ele é pautado na palavra de Deus. Amém. Tá certo? Eu listei aqui, vou usar também um pouquinho a tecnologia aqui, porque foi falando na hora que o irmão estava aqui. Amém. Vou usar a tecnologia porque a minha memória aqui não está fraca, tá? Mas eu listei pelo menos 9 razões para a nossa santificação. Vou citar um por um aqui. Se vocês quiserem, depois eu passo para o Anailton a coletânea que eu fiz. Amém, Jesus. E aí os irmãos leem em casa, tá? Porque não dá tempo, tá? Mas primeira razão por que nós devemos ser santos. Primeira razão é porque Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. As referências estão em Levíticos 11, 44 e 45, 19, 2, 1 Pedro 1, 15 e 16. Segunda razão por que nós devemos ser santos, porque esta é a vontade de Deus. Vocês já viram Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Tá certo? E onde é que está escrito isso? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Efésios 5:17 e 27 também fala que a vontade de Deus é a nossa. 5:27 de Efésios diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E ainda diz: remendo o tempo, porque os dias são Maus. Andai como filhos da luz, sede prudentes. Enfim, vamos lá. Terceira razão por que nós devemos ser santos, porque Deus nos chamou para isso, certo? Isso está em Romanos 1:7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 2 Coríntios 7:1, onde diz que se nós nos apartarmos desse mundo e da corrupção do mundo, então Deus nos receberá como filhos e filhas. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Ainda tem aqui a quarta razão por que nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos porque, quarto motivo, porque nós somos filhos de Deus. Aparentemente nós estamos tocando na mesma tecla, e isso é muito importante, irmãos, para a gente fixar isso aqui, ó. Tá certo? Romanos 8, 14 a 17 fala que nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo testifica isso conosco. E se nós somos filhos, olha que legal isso aí. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me deleito nessa passagem, porque nós não somos apenas filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós nos alegramos porque Deus nos ajuda a resolver um problema de uma moto. Imagine receber a herança eterna. Aleluia. Você está entendendo? Está compreendendo aí a dimensão? Eu garanto que se nós entendermos mais um pouquinho disso que eu estou dizendo aqui, nós seremos pessoas mais felizes. O irmão aqui que deu 4:4 de Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o próximo versículo, versículo 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que é equidade? É amabilidade, justiça, cuidado. Isso é santidade, irmãos. Aleluia. Comprometimento um com o outro, união, comunhão, unidade, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, uma mesma fé, uma mesma esperança, um mesmo Deus. Se vocês mantiverem isso no coração de vocês, vocês estarão sendo santos. Tá certo? Glórias a Deus. Quinta razão por que devemos ser santos: porque pertencemos à nação santa. Tá certo? Nós pertencemos à nação santa. Amém, Jesus. Quando nós éramos estranhos às promessas de Deus, quando nós estávamos no mundo, nós éramos estranhos às promessas de Deus,
estranhos ao povo de Deus, andávamos no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios que nós éramos, por natureza, filhos da ira e filhos da perdição. E hoje nós somos o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Que ira, irmão Severino? Aqui está por vir. Vocês sabem que está para vir um tempo de ira muito grande sobre a face da terra. Mas você que está aqui hoje, graças a Deus, vai ser livrado disso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Por quê? Glória a Porque Deus. você é Filho de Deus. de Deus. Amém? Então nós pertencemos à nação santa. Isso está em Êxodo 19:6, Levítico 20:26, Isaías 26:2, onde diz a respeito da cidade de Jerusalém, para onde nós vamos: abram as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Aleluia, Senhor. Você não se alegra com isso, não? Glórias a Deus. Alegrem-se, irmãos. Glórias a Deus. Você foi chamado para isso mesmo. Amém? Amém. Essa é Isaías 62:12, 2 Coríntios 6:16, Efésios 2:19 e 1 Pedro 2:9 e 10, aonde o apóstolo Pedro diz: mas vós sois a nação santa, o povo adquirido, a nação eleita, para que vocês vão e anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha o compromisso que Deus nos deu, olha a responsabilidade que Deus nos deu. Sexta razão porque devemos ser santos, e essa é uma das que mais pega no nosso pé. Sabe por quê? Porque a sexta razão é porque nós somos o templo do Espírito Santo. Por que nós devemos ser santos, irmão? Porque somos templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois, falando coletivamente, nós todos somos o templo do Deus vivente, e que o Espírito de Deus habita em nós, e individualmente. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Meu Deus. Porque tem gente que fala assim: eu faço o que eu quero da minha vida e faço o que eu quero do meu corpo. Aí é com você e Deus. Eu não entro nesse critério. Eu só te advirto: seja santo. Tá certo? Ninguém tem o direito de interferir na sua vida, mas você tem que prestar um culto. Lembra que eu li em Romanos, citei Romanos 12:1-2? Apresentar um culto racional a Deus. Então você tem que ser inteligente para saber o que agrada a Deus e o que não. Não sou eu que vou dizer isso para você, mas você tem que saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Tá certo? Amém. Vamos lá. Referências: 1 Coríntios 3:16 e 17, 6:19 e 20, 2 Coríntios 6:16. Para a gente ler essas passagens, a gente tem que dispor de 2 horas de estudo, né? Efésios 2:20 e Hebreus 3:6. Sétima razão: por que nós devemos ser santos? Porque só os santos serão arrebatados. Vocês creem no arrebatamento? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Desistiram de crer, não, né? Glórias a O Senhor Deus. Jesus vem, irmãos. A vinda do Senhor Jesus é iminente. E nós estamos mais perto do que nunca. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Vocês querem tirar as dúvidas disso aí que eu estou falando? Olhem para Israel. Tá certo? Israel. Esse é o relógio de Deus. O Senhor Jesus disse: quando a figueira brotar, quando a figueira brota, sabei que está próximo o verão. A palavra hebraica para verão é a mesma para fim. Fim. Eu não me lembro qual a palavra agora. Eu falei para vocês que estou meio fraco da memória, mas eu tenho ela anotada, depois eu trago. Um dia que eu voltar aqui, eu trago para vocês. Amém. É a mesma palavra. Jesus usa um trocadilho de palavras para indicar que o fim está próximo quando a figueira brota, que o verão está próximo quando a figueira brota. A figueira é Israel. A figueira brotou e já fez 70 anos. Dia 14 de maio agora vai fazer 70 anos que Israel voltou a ser uma nação. 48. Em 1948, né? 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. E Jesus, se referindo à geração da figueira, ele diz: não passará esta geração
sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia, Senhor. Tá certo? E vocês querem tirar outra dúvida? Se Jesus está próximo de voltar ou não? A crescente apostasia. Coitado do pastor, coitado, desculpa a expressão, tá? Mas não é só a realidade dele, é a realidade de muitos outros pastores. As igrejas estão vazias. Isso é o quê? É um sintoma negativo. E por que então a gente passa em determinadas igrejas e está assim lotada? Aí, não me pergunte, porque eu não sei como trabalhar de Deus nessas igrejas, né? Em igrejas que estão lotadas ou igrejas que estão vazias. Mas, se você observar, uma certa vez um camarada, eu fiz essa pergunta para um pastor mais experiente, o pastor falou assim: irmão, qual é a massa que cresce? É a que a gente coloca fermento, ou que a gente não coloca fermento? Obviamente que é a que a gente coloca fermento, né? Fermento é sinônimo de pecado na Bíblia. Então, a gente não pode julgar, não pode dizer o que acontece em determinados lugares, mas o fato é, irmãos, que nem sempre crescimento é sinal de avivamento e nem sempre diminuição é sinal de reprovação de Deus. Pode ser o contrário também, né? Vocês se lembram? Jesus deu uma palavra maravilhosa e ao invés de agregar, saiu um monte de gente, né? Ah, que palavra mais chata! Aí começaram a sair. Aí Jesus disse para Pedro e para os demais: vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Verdade. Jesus Aleluia. dá um discurso e as pessoas vão embora. Jesus, irmão. E tem pregador que acha que nas pregações dele as pessoas têm que aderir. Não, irmãos. Nem sempre é assim. Às vezes uma palavra não junta, espalha. E nem sempre espalhar é sinônimo de reprovação de Deus. Às vezes as pessoas não aceitam, né, a palavra como ela é colocada. Imagine você, Jesus pregou uma palavra maravilhosa, nada de pesado, mas as pessoas acharam pesado e saíram fora. Tá certo? Então fique atento. Quando você vê gente desanimando da fé, duvidando da fé, é um sintoma espiritual muito negativo e que infelizmente aponta para o tempo do fim também. Tá certo? O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses, que quando nós, 2 Tessalonicenses e Romanos capítulo 1, ele fala que quando uma pessoa não dá importância de ter conhecimento de Deus, Deus então entrega essa pessoa um sentimento perverso para fazer o que não convém. Deus permite que um espírito de mentira engane essa pessoa. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Romanos capítulo 1. Tá certo? Eu parei onde? Na 7ª razão? Vamos para a 8ª, né? 8ª razão. Por que nós devemos ser santos? Porque os santos julgarão o mundo e os anjos. Sabia disso? Que nós não temos o direito de julgar nada de ninguém agora. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, e então Ele manifestará os desígnios do coração de cada um. E então Ele dará a cada um o que merece, né? A cada um segundo as suas obras. Então, o tempo de julgar ainda não é agora. Lembra do que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 1? Não julgueis, para que não sejais julgados. Só que essa responsabilidade, ou privilégio, não sei, será dada aos santos no dia do juízo. Não sabeis vós, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios 6, 1 e 2, não sabeis vós, 2 e 3 aliás, que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Tá certo?
Daniel 7, 9, 10 e 22, Mateus capítulo 19, versículo 28 também fala isso. Lucas 22, 29 e 30. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Judas, versículo 6, onde ele fala da profecia de Enoque, que diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo e justiça contra todos os ímpios e contra toda obra de impiedade que impiamente cometeram. Você tem essa responsabilidade. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei nada de direito, eu não sei nada disso, não sei nada daquilo, eu não tenho capacidade? Deus é quem dá a capacidade para isso. Aleluia. E quando isso acontecer, nós estaremos num patamar muito superior a esse. Tá certo? Diga amém. Amém. Nona e última razão. Não são 9 apenas, tá? São 9 que eu listei, que eu consegui captar. Eu acho que tem muito mais que isso. Mas a nona razão é porque. Por que nós temos que ser santos? Nona razão. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá certo? Quando você saúda o seu irmão, você diz o quê? Paz do Senhor, né? Paz do Senhor é Shalom. Shalom, quando Jesus diz: eu vos dou a minha paz, a paz dele é Shalom. Shalom não é uma paz seca que o mundo conhece, né? Para você, o mundo, a paz que o mundo conhece se impõe por meio de armas, né? Guerras. Tem que fazer guerra para garantir a paz. Isso não é paz. Paz, a Shalom, ela traz prosperidade, saúde, segurança, alegria. Tá certo? Com todos. Você olha para alguém e aquela pessoa transmite uma paz que não vem do mundo, ela vem do trono celestial, porque ela tem o Senhor Jesus na vida. Glórias a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos Shalom com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É maravilhoso, irmãos, isso? Glória a Deus. Deus, o mundo está virado de perna para o ar e você em paz. Até parece que tomou maracujina. Porque você tem Jesus na vida. Amém. Glória a Deus. Morar em cidade aqui em São Paulo, é normal que as pessoas se estressem, né? Muito bom, é normal, irmãos. Mas quando você para, porque nós não somos de ferro, mas quando a gente para e começa a meditar nas coisas de Deus, e o que nós éramos antes, o que nós somos hoje, o que nós tínhamos antes, o que nós temos hoje, quem era eu antes e quem sou eu hoje? Se você souber a importância que você tem, você não perde tempo com as coisas dessa vida. Glórias a Deus. Porque você tem uma importância, Deus te deu uma importância que homem nenhum jamais te daria. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém olha para você com o mesmo olhar que Deus olha, obviamente que não. É verdade. Então lembre-se disso, Deus me deu uma importância que eu não mereço. É verdade. Ser participante da sua santidade, Amém, Jesus. ser participante da herança que o Senhor Jesus. Glória. Olha só o que Jesus fez por nós, irmãos. Nos redimiu, nos resgatou, nos deu um banho de regeneração, É verdade. escreveu o nosso nome no livro da vida, nos selou para sermos propriedade dele. Glória. E o selo do Espírito Santo em nós não é apenas um selo para marcar o nosso pertencimento, mas para garantir um penhor. Funciona como um penhor. Ó, eu estou te dando a herança e ainda te dou um penhor. Então não tinha necessidade de fazer isso. Só a palavra dele já era suficiente. Mas ele nos deu um penhor. O Espírito Santo em nossa vida Aleluia, glória a funciona Deus. como garantia da nossa redenção. Louvado seja Deus. Nós não alcançamos isso, irmão. Por mais que a gente pare,
mais que a gente se esforça, a gente não entende isso. Nós não entendemos. Eu costumo fazer uma comparação meio que chula. Nós estamos aqui, você mora na periferia de São Paulo e de repente chega uma carta do cara mais rico de São Paulo te convidando para a festa do aniversário dele. Ainda faz questão de comprar as roupas que necessárias para você entrar na festa dele, além de te dar o convite, além de te dar as roupas necessárias, ainda te dá um prêmio. Em vez de você levar o presente para ele, não, eu faço questão de te presentear. Deixa o nosso Deus. Aleluia. Quem é que faz isso? Qual empresário, qual magnata que faz isso? Não faz, irmão, mas Deus fez muito mais. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por você, por Aleluia. mim, miseráveis pecadores como nós éramos e somos. Mas Ele não olha para você agora como um pecador. Ele olha para você e vê em você a imagem do seu filho. Glória a Não é Deus. isso que está escrito em Romanos 8:28? Quem foi que leu Romanos 8:28? Foi o irmão ali, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. O propósito dele, fazendo isso, já vou terminar, é que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Oh, Deus, oh, Deus. Efésios capítulo 4. Amém? Então vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Vamos dizer comigo: santidade, Santidade. é um conjunto de virtudes Conjunto de virtudes que a Bíblia chama que a Bíblia chama de fruto do Espírito. de fruto do Espírito. Pronto. Glória a Deus. Gálatas 5:22. Quando chegar em casa dele, não tem mais tempo para isso. Então vamos falar o inverso. Fruto do Espírito, Fruto do Espírito é um conjunto de virtudes é um conjunto de que virtudes a Bíblia chama, que a Bíblia chama de santidade. de santidade. Sede santo porque Deus é santo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, Deus poderoso, santíssimo. Aleluia. Aleluia.